Olá, meus amigos da Ferrovia Sociedade. Estamos aí novamente para conversar com vocês sobre o sistema ferroviário brasileiro. Meu nome é Vitor Pires Venkowski. Eu vou estar aqui conversando com vocês e principalmente respondendo aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte de cargas e passageiros? Então, neste quarto episódio, eu vou falar para vocês sobre a história das ferrovias brasileiras, Então, eu vou estar comentando com vocês aqui sobre o primeiro período, que começou em 1854 e foi até 1957. Então, é um período do desenvolvimento das ferrovias no Brasil. Um desenvolvimento, como eu já comentei em outros episódios, ele procurou atender algumas demandas da sociedade brasileira. Nesse primeiro período, é importante a gente entender como que estava organizada a sociedade brasileira. Então, o Brasil ele tinha algumas características aí, Um deles era que a gente tinha aí um território totalmente desintegrado, com várias regiões independentes, Então, alguns autores até chamam isso de Brasil arquipélago, Nós tínhamos aí regiões que não tinham relações entre elas, Então, era um território muito diferente daquele que a gente conhece atualmente, Então, as regiões brasileiras, muitas vezes, elas tinham atividades econômicas ali que estavam relacionadas com outros países e não necessariamente tinham relação com outras regiões do Brasil. Então, era muito comum, por exemplo, o Nordeste estar muito bem com relações com a Europa e, às vezes, o Sudeste está muito ruim, por alguns problemas aí de algum produto que não estava sendo exportado adequadamente, Então, era muito comum essas regiões serem independentes, Então, isso era uma das características no Brasil quando as ferrovias foram construídas, E com relação à história mesmo, alguns fatos assim importantes, sobre a história das ferrovias no Brasil, eu acho que talvez o início de tudo tenha acontecido com a promulgação da Lei número 100, de 31 de novembro de 1835, que era uma lei voltada para incentivo de construção de ferrovias. Então, a partir dessa lei é que as ferrovias começaram a ser estudadas, planejadas e começaram a ser construídas. E daí, a partir dessa lei, a primeira ferrovia que realmente entrou em operação foi a Estrada de Ferro Mauá, em 1854, no estado do Rio de Janeiro. É por isso que, nessa periodização que eu estou tratando aqui, o primeiro período começa em 1854, justamente por conta da construção e operação dessa primeira ferrovia. Então, o que a gente verifica a partir dessa primeira ferrovia, que outras que começaram a ser construídas, todas elas seguiam um padrão muito característico aí de colônia. Então, você tem uma demanda de exportação de produtos primários, então é claro que as ferrovias foram construídas perpendiculares, em grande parte perpendiculares ao litoral, justamente para atender essa exportação de produtos primários. Então, as ferrovias elas começaram a ser construídas em várias regiões do Brasil, seguindo essa loja exportadora. Então, diversas leis também foram criadas para promover ainda mais a construção de ferrovias. E o que alguns historiadores aí já registraram, essas leis acabaram promovendo a construção de ferrovias muito baratas, sinuosas, porque por conta dos incentivos e das condições aqui do Brasil, acabaram construindo ferrovias muito sinuosas. Isso aí acabou também prejudicando o uso de ferrovias em momentos posteriores. E daí, claro, nesses quase 100 anos desse primeiro período que eu estou apresentando aqui, é claro que as ferrovias acabaram exercendo aí um monopólio nos transportes de carga e passageiro, porque não tinham outras opções. Então, isso é uma questão importante aí também. Então, a única forma da gente se locomover pelas principais cidades brasileiras e tudo mais eram através das ferrovias. E o que a gente verifica também nesse período é que as ferrovias realmente elas eram independentes. Então elas foram construídas para atender demandas locais ou regionais do Brasil e por conta disso, as ferrovias eram também com projetos muito particulares e é por isso que nós tivemos aí uma diversidade de bitolas, porque eram ferrovias que não tinham ligação entre elas, então essa questão da bitola não era algo tão importante assim. Então, esse primeiro período, ele que começou em 1854, é claro que ele se encerrou, ele começou a ter
aí um final desse período aí em 1929 com a crise mundial, né? Então esse grande evento de escala mundial ele acabou afetando muito as exportações de café, e café era o principal produto das ferrovias. Então isso acabou prejudicando aí as operações das ferrovias brasileiras, e isso acabou forçando com que esse primeiro período se encerrasse, né? E também um pouquinho mais à frente, né, com a criação da Rede Ferroviária Federal, né, isso foi uma maneira aí de você poder recuperar as ferrovias, né, porque elas não tinham mais sentido econômico, porque não tinham mais produtos para serem transportados. Então, todas essas ferrovias foram reunidas pelo governo da época para criar a Rede Ferroviária Federal. Então, esse primeiro período, que vai de 1854 a 1957, ele tem como principal característica a construção de ferrovias para atender as exportações de produtos primários, principalmente do produto café. Então, esse é o grande objetivo e é o grande resumo desse período, né? E é claro que, por conta dessa demanda da sociedade da época, as ferrovias foram todas construídas em grande parte perpendiculares ao litoral. Então, como eu sempre gosto de apresentar para vocês, o livro, né, que eu queria que vocês olhassem hoje é o livro As Ferrovias do Brasil, de João Emílio Gerodetti e Carlos Gornejo, que é um livro muito interessante também, com grandes ilustrações, com textos muito interessantes, né? Eu queria que vocês consultassem esse livro aqui, vocês vão aprender muito com as histórias que tem nesse livro aqui. Então aproveitem, que é uma edição fantástica de luxo, tá certo? Então, esse aqui é um livro aí, mais um livro aí da coleção aí. Se vocês querem se tornar especialistas em ferrovias, vale a pena consultar esse livro, tá bom? Bom, como sempre, eu também passo algumas atividades para vocês que vocês precisam participar desse programa aqui. Eu quero que vocês entrem no Google agora, né, e pesquisem, né, o que aconteceu com o nosso país, com o Brasil, quando surgiu a crise de 1929. Então eu queria que vocês pesquisassem no Google aí quais foram as grandes transformações que ocorreram nessa época aí, tá bom? Então é isso, nós estamos encerrando aí mais um vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado aí dessas informações, e vamos aí para o próximo vídeo em breve. Obrigado, até a próxima.